Quietinho, eu vou acontecer, se derrubar. Se derrubar. Calma! Aleluia! Sejam! Levanta! Toda a obra da fé, do cara da fé. Vai, para glorificar Toda pessoa que tem uma expectativa fajuta, uma expectativa pirata, ela não tem vergonha na cara, não tem pudor, não tem caráter, não tem personalidade. Nós não recebemos um espírito maldito de galinha Angola. Eu tô fraco, eu tô fraco, eu tô fraco. É escrito, digo fraco, eu sou forte. A alegria do seu povo Jeová é a nossa força. Não quero se emocionar, quero levar a realidade para você. Sonho sem obediência, sonho com desobediência, delírio. Não vem pra cá se emocionar que não é viva não. Vem pra cá sonhar, sonhar. Homem não é aquele que sai no soco com alguém. Homem não é aquele que coloca uma pistola, tá entendendo? E vai fazer justiça com a sua das mãos. Homem não é aquele que sai na pancada com alguém. Homem não é aquele que vai pra cima de uma mulher. Homem é aquele que tem caráter. É aquele que ama a Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. Tá escrito, Deus chama os homens de varão. Pra você que não sabe o que é dizer varão, é homem de guerra. Homem de guerra. Quem sonha não desiste. Quem sonha tem alvo de morar na glória. Quem sonha deseja as pedras de jaspe. Quem sonha tira as roupas profanas. Quem sonha para de falar o que não deve. Quem sonha purifica os seus olhos na palavra. Quem sonha purifica o seu coração. Quem sonha proclama a palavra de Deus. Quem sonha anda em novidade de vida. E está entendendo a glória de Deus. Rei no céu da manda força. Irmão Ricardo, esse rapaz aqui, para quem não sabe, era um ex-detento, pegou 10 anos de cadeia, também ele era morador, ex-morador de rua, e que era também ex-analfabeto. Acreditando você ou não, porque está escrito que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. O Ricardo, ele não lia, não sabia ler, ele aprendeu a ler através do poder de Deus. Ele vai dar uma descrição, ele vai resumir, né, o seu testemunho aqui, vai falar bem específico, ele vai ser bem específico, porque vai ter outros também, que também vai falar, vai dar uma descrição sobre o verdadeiro evangelho. Gostaria que o nosso irmão, Ricardinho, falasse. Sou doutor, meu nome é Ricardo. Aos 11 anos eu vim perder minha mãe, sou morador da favela do Jacarezinho. E aos 12 anos eu entrei para o tráfico de drogas. E ali eu vi a minha vida, perdi minha mãe e meu pai. E fiquei na boca de fumo até os 19 anos. Até que eu rodei, peguei 25 anos de cadeia e tirei 10. Então eu saí, tem mais ou menos 9 meses. Vou fazer já um ano que eu estou na rua. Vim me encontrar sem minha casa, sem minha família. E vim parar num terreno ali próximo ali à Pedreira, onde um dia, pela misericórdia de Deus, eu encontrei o abençoado Léo. Ele me encontrou, né? E ali a gente conversando, ele me mostrou o verdadeiro caminho. Aí cheguei aqui para conversar com o pastor Juarez, ele me aceitou aqui. Vou fazer 3 meses já, não sabia ler nem escrever. Um belo dia eu estou chegando da rua, fui comprar um pão na padaria. E ele colocou a mão sobre mim e falou que dentro daquele dia para cá eu ia ler. E isso aconteceu. Estou lendo mais, estou aprendendo a mexer na Bíblia.
E graças a meu Deus eu tô conseguindo aí chegar nesse objetivo que é amar o Senhor cada dia mais na minha vida. Glória a Deus. Então, para o mundo isso é loucura, né, irmãos? Uma pessoa analfabeta, ela aprender a ler. Quem ensinou ele a ler foi o Espírito Santo. Né? Isso é o Fé Viva. E essa é uma obra que está obscura diante da sociedade, diante dos falsos, né, líderes evangélicos que infelizmente são oposição contra a obra de libertação. Mas está aí. O Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho muda quem verdadeiramente quer ser mudado. Amém? Que Jesus abençoe a todos aqueles que vai ouvir esse testemunho. A paz do Senhor Jesus. A glória a Deus. Aqui está o nosso irmão Carlos Alberto. Carlos Alberto. O Carlos Alberto, ele não acreditava nos mistérios de Deus. Ele quando via algumas pessoas cair manifestada ou pessoas ser curada, o senhor pensava que aquilo ali era armação. Era armação. Era armação. E quando ele chegou aqui, ele ficou impactado, né, com os mistérios de Deus. Gostaria que o senhor mostrasse sua perna, né? Depois você vai ver aí o antes e depois. A perna dele está sequinha. O diabo, ele recebeu uma obra de macumbaria, foi feita para arrancar a perna dele, para cortar a perna dele. Mas Deus deu livramento para ele. Só ele sabia como é que estava a vida dele, a dor. Ele é um ex-morador de rua, né? E ele vai falar um pouco aqui, né, do que Deus, né, o Deus dos Hebreus é capaz de fazer quando uma pessoa verdadeiramente crê. Porque na verdade não foi através da crença dele, foi através do preparo daquela pessoa que estava na frente da obra, o pastor. Mas Deus se revelou para ele e mostrou que realmente Deus existe, que é real. Fala um pouquinho aí, do Carlos Alberto, do que aconteceu com o senhor. Eu ficava ali perto do metrô na Pavuna ali, então um belo dia deitado lá, apareceu uma bolha aqui no meu joelho. Eu pensei que era queimadura. E de repente aquilo ali estourou. E a perna foi inchando. Por intermédio de uma irmãzinha que eu conheci lá, que conheceu a gente lá, eu e meu filho, então ela se propôs a ajudar, né? No primeiro dia ela me deu o comprimido de antibiótico lá, eu tomei, mas não adiantou muito. Então deitado lá, à noite eu deitada lá, de sábado para domingo deitado, eu clamei, eu pedi a Deus do meu modo, do meu jeito, eu pedi a Ele que Ele ia me curar. Ele ia me curar. Então a noite passou. Mas nisso, quando eu estou pedindo, era meia-noite, pouco, era 1h. Quando eu acabei de pedir, a irmã chegou lá. Chegou falando que alguma coisa estava incomodando, ela já ia deitar para dormir, mas alguma coisa tirou ela da cama e fez ela chegar até a gente lá, até onde eu estava. Aí ela chegando lá, ela explicou que eu falei para ela o que estava se passando, que eu estava clamando, estava pedindo a Deus que Ele ia me curar. Então ela foi lá, foi mandar me deu antibiótico e marcou comigo de me trazer aqui no pastor Juarez no outro dia, foi no domingo. E tinha ligado para cá, tinha marcado com ele que ia trazer a gente aqui 10 horas da manhã. Então quando ela trouxe a gente aqui, aliás, 4 horas da tarde no domingo. Aí trouxe a gente aqui, a gente conversando com ele, conversando com o pastor. Aí nessa sala aqui, em cima desse tapete, o pastor falou, você crê que o anjo pode te operar? Eu falei, eu creio. Ele mandou ficar em pé. Ele mandou ficar em pé aqui. Que o senhor pode ficar curado. Eu fiquei em pé aqui e eu só escutava a voz dele. O anjo que ele tem de frente com ele, que Deus pôs ele mandando o anjo esfiar a espada e minha perna. Como você vai ver no vídeo aí. Mexer, ela mexia assim. E eu sem saber que eu tô sentindo ela mexer, mas eu não sou. Glória a Deus. Eu não era que estava mexendo com ela. Estava mexendo sozinha. Está aí gravado aí para quem quiser ver. Minha perna chegou aqui, minha perna estava um pilão, inchadona. Hoje em dia está aí, ó. Tá curado, não mais nada. Não mais nada. Saiu tanta coisa ruim aqui de dentro. Saiu tanta coisa ruim aqui de dentro que a moça que veio comigo, no MT0, ela passou mal de ver o que saiu de dentro. Justamente. Entendeu? Ela vomitou, não aguentou, né?
Mas o interessante é que o senhor não acreditava no mistério do Senhor. Não, senhor. Eu via, às vezes, acontecer, o pessoal se botar a mão no outro, o outro cair, coisa parecida. Olha, pra mim é tudo armação aquilo ali, não está curando nada. E Deus veio e me mostrou a mim na pele, o que é a cura dele, que ele existe, entendeu? Que ele existe e ele tem poder para curar. Amém. Isso. Atirando todo o pus, ó. Ó. Todo o pus. Atirando todo o pus. Isso. Aquela perna dele sequinha. Isso. Todo o pus. Isso. Todo o pus. Isso. Isso. Atirando toda a secreção. Toda a inflamação. Isso. Então hoje mete a espada agora em cima da enfermidade e vai tirando todo o pus e secando a perna dele agora. Eu quero sair daqui sequinho, hein? Sequinho. Sequinho. Isso. Isso. Agora acelera. Acelera a perna dele. Rápido. Rápido. Isso. Rápido. 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 Isso. Rápido. 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 Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Isso. Isso. Agora tudo. Isso. 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 Mais rápido. Isso. Mais rápido. Com mais velocidade. Isso. Ó. Olha lá. Ó. Isso. Já todo pus. Toda a inflamação que estava colocou. Isso. Isso. Tudo pra fora. Isso. Tudo pra fora. Olha o mistério de Deus aí, ó. Olha o mistério de Deus aí, ó. Vai lá, aí, ó. Olha lá. Ó, tira tudo. Isso. Tudo que o Satanás colocou, olha lá. Olha o pus saindo, ó. Olha o pus saindo da fora, olha lá. Olha lá. Olha aí, as maravilhas do eterno Deus aí, ó. O Deus grande, vivo, o Deus grande, o Deus grande, o Deus grande, olha lá. Olha lá. Olha lá. O Satanás tá querendo tirar a perna dele, ó. Por esse ano. Ó. Aderia. Isso, limpa. Isso aqui que é o médico dos médicos, é o rei dos reis. É o Senhor Jesus. É os generais dos generais. Isso, olha lá. Olha o pus aí, ó. Olha o pus aí, ó. Isso. Seja, receba a cura. Receba a cura. Carlos Alberto. O Carlos Alberto, hoje, agora, nesse momento, acabou de receber uma cura. Então, o senhor não conseguia andar. Não conseguia andar. Então mostra aqui, né? Como é que aqui está a perna dele, que não conseguia nem dobrar a perna. Agora mostra aí. Como é que você hoje pode lá, ó. Pode correr, dá uma corridinha aí. Corridinha de fogo aí, ó. Mistério forte. Louva a Deus com suas palmas. Louva a Deus com suas palmas, porque a honra e o louvor. Os olhos. Tu está sendo queimado, Satanás. Tu perdeu. Dá o teu grito de derrota aí. Isso. Está sendo queimado. Não adianta se esconder. Perdeu. Isso. Ó. Não estou falando com ele, não. Estou falando com um ser que faz parte da ordem. Olha lá. Ó. Tá ligado aí, mano. Ó. Ó o teu grito aí. Ó. Satan! A terra! Isso é um mundo invisível. Ó! Vem aqui! Aqui, dá uma ponteira aqui! Aqui! Bota a mão pra amarrar! Isso! Olha o mundo invisível! Quietinho! Sem derrubar a ponteira! Sem derrubar! Sai daqui da minha frente! É isso! Aqui, ó, é o mundo, é o mistério de Deus. Só tá lá alto. O que é que você quer fazer na vida desse rapaz aqui? Lugando, fala. Quer matar ele de quê? Tiro. Mas quem foi que trouxe ele hoje aqui? Fala. Quem trouxe ele aqui hoje? Fala. Vai falar. Quem foi que trouxe ele aqui? Fala. Fala. Quietinho. Você derrubou o corpo dele. Isso. Tu corre, pastor Jarei? Fala alto, rapaz.
Por que você não toca a sua ali? Fala. Que torcido! Fala! Que torcido! Alto! Alto! Que torcido! Mais alto! Que torcido! Vai falar alto agora. Olha lá que você está armando para levar ele. Fala. Tem final de ano. Fala. 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 Mete a espada agora. Atravessa a boca. Fala. Fala. Ó. Fala. O que é que tu quer fazer esse final de ano? Fala. Fala. Tá vindo não? Fala. Miserável! Perdeu, quietinho. Você vai levar o bichão pra sair. Em nome de Jesus, não morre. Em nome de Jesus. Sai! A última legião. Sai! Sai! E exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o libertador. Hoje quero trazer um entendimento para você que desconhece a realidade espiritual. Nós estamos vivendo nessas últimas horas um analfabetismo muito grande espiritual. Homens cegos que estão em frente da obra de Deus e as ovelhas que estão encurvadas diante desses ensinamentos mortos, porque Jesus Cristo, Ele está voltando, irmãos. E infelizmente tem muitos que estão mais perdidos do que seguem tiroteio. Fala daquilo que não sabe. Por quê? Porque não foram erguidos por Deus. Você que aprendeu em um cursinho acadêmico, mas nunca teve experiência com Deus. Quero falar para você que a hermenêutica do Senhor Jesus Cristo é diferente da hermenêutica dos fariseus. A hermenêutica de Pedro é diferente da hermenêutica de Gamaliel. A hermenêutica de Amós é diferente da hermenêutica de Amazia. Quero trazer para você, não estou aqui para te afrontar, mas eu estou aqui para abrir os seus olhos. Você, cego, que está me ouvindo hoje, que diz que não se deve dialogar com o demônio. Eu estou falando daquilo que eu vivo. A sombra do diabo é desfeita quando você se dirige a um demônio e ordena que ele saia daquela casa. Para eu limpar uma casa, eu tenho que manietar o valente. Eu tenho que expulsar o valente. E o valente, tu tem que ir na origem. Tá entendendo? Porque, infelizmente, existem pessoas que estão encurvadas diante de um demônio há muitos anos, dentro de igreja, por causa de quê? Por causa de líderes cegos. Jesus disse que o meu povo sofre por lhe faltar entendimento. Então, tudo que nós vamos ver aqui é de acordo com a palavra de Deus. Aqui na carta de Pedro está escrito que tudo que falar, fale segundo a palavra de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Coríntios 3, versículo 11, está escrito que não se pode pôr do fundamento além do que já está posto. O Deus de Israel, através do Senhor Jesus, ele falou: errais não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Na Bíblia Sagrada não tem ponto de vista. Ou eu creio ou eu não creio. Está escrito: se crer em mim, como diz as Escrituras. E está escrito que a igreja de Atos dos Apóstolos era convertida à Escritura. Eles examinavam a Escritura para ver se essas coisas eram assim. Então vamos examinar a palavra e vamos perceber Jesus um dia no seu ministério dialogando com o demônio. Jesus Cristo, ele fazendo pergunta aos espíritos das trevas. Olha, se não tem necessidade de perguntar, por que Jesus deixou registrado na Escritura? E o Senhor da Glória, ele diz na sua palavra, está escrito que quando cremos, como diz a Escritura. Então eu vou mostrar para você o que está escrito na palavra. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 9, está escrito: perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então você percebe que o Senhor Jesus aqui ele faz uma pergunta a uma força das trevas. Jesus Cristo, ele dá uma demonstração como é que devemos fazer a obra do Senhor. Diante da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás ele é obrigado a falar.
Eu tenho muitas experiências com lares que eu tenho entrado, eu, minha esposa e os obreiros, pessoas imacumbadas, e quando você dá uma ordem, aquela força maligna manifestar, e aquela força das trevas já está agindo há muito tempo naquela pessoa, e você forçar aquele demônio a falar, aquele espírito, ele se entorta todo, como você está vendo aí no vídeo, você viu? Aquela força do mal manifestada no corpo daquele jovem, aquele jovem que está no tráfico, aquele demônio, se você perceber ali no vídeo, você vai ver o demônio fazendo resistência a não falar, e depois que ele fala, ele me amaldiçoa, ele me chamando de desgraçado. Está entendendo? Se você perceber nos meus vídeos, todo momento falando, por que você não gosta de mim? Ele vai falar por quê. Por quê? Porque os demônios é uma pessoa. Então eu estou diante de uma guerra. Eu estou diante de um combate. Eu estou freando as obras dele. Por isso que ele não gosta de mim. Então o Senhor Jesus aqui fez uma pergunta a Satanás. Fez uma pergunta a uma força das trevas. Fez uma pergunta a um representante daquela casa. Qual é o seu nome? E ele falou, Legião, porque somos muitos. Vamos perceber também o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o Pai dos Espíritos, dialogando com Satanás. Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, gostaria que você, que está com a Bíblia aí, com o exemplar, em sua casa, acompanhasse aí em Jó capítulo 1, no versículo 6, está escrito assim, e vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, então veio Satanás entre ele. E o Senhor disse a Satanás, de onde veio Satanás? E ele respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então você percebe que Deus também, o Pai das luzes, o Pai dos Espíritos, ele aqui, ele fez pergunta para Satanás. E como é que você, o obreirozinho, borra bota de minha tigela, se atreve a dizer, a contestar, dizendo que não podemos estar dialogando com o demônio? Tu tem que saber, meu filho, tu tem que conhecer o seu inimigo. Nós estamos numa guerra. Aqui também, o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, no versículo 40, vamos perceber Jesus Cristo um dia no seu ministério. Jesus aqui, ele viu que não tinha necessidade de dialogar com o demônio. Por quê? Porque aqui não era necessário. Às vezes não é necessário a gente fazer pergunta, porque já sabemos qual é a atuação daquele demônio. Mas quando você precisa de ter revelação, de tirar as fontes daquela força do mal que está agindo naquele corpo ali, há uma necessidade. Aqui no capítulo 4, versículo 40, está escrito, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe traziam e pondo as mãos sobre cada um deles e os curavam. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo, tu és o Filho de Deus. E ele, repreendendo, não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então aqui é relativo. Você percebe que é relativo. Aqui não houve necessidade. Jesus já sabia que era a força do mal. Está entendendo? Qual era a força que estava atuando ali. Então não há necessidade. Então preste atenção, meu filho. Quero falar para você que Satanás, ele conhece, ele sabe quem é ungido e quem não é ungido. Se você ver no vídeo ali, eu pergunto por que você não gosta de mim. Ele diz, porque tu é ungido. Então tem muitos líderes que acham que são ungidos. Mas meu filho, pode prestar atenção. O teu ministério, tá entendendo? É falido. As tuas mãos são apagadas. Você não expulsa o demônio mais fraco do inferno, brinca contigo. 2015 e já está no meio. Você nunca viu uma enfermidade sair do corpo de uma pessoa. Você nunca viu um demônio se render diante de você e dizer, tá entendendo? Bradar diante da tua presença e dizer para você, tá entendendo? Que verdadeiramente você é um representante do nome do Senhor Jesus Cristo. Então guarda uma coisa, rapaz. Quero falar para você que tem sido um alienado e tem sido oposição contra a obra de libertação. Abre teus olhos
Porque Jesus Cristo, ele não se deixa ser zombado. Então guarda isso. A Bíblia diz, não toquei no meu ungido e não maltratei os meus profetas. Fica com essa palavra no nome do Senhor Jesus.